Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 2, módulo 3, Ensinos por Parábolas, roteiro 1, O Semeador. Nesta aula vamos fazer um estudo bem denso, bem aprofundado sobre a parábola do semeador, entendendo a riqueza de lições que Jesus nos transmitiu com essa parábola. Tópico 1. Texto evangélico. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. A semente citada no texto evangélico retrata os ensinamentos de Jesus, contidos no seu evangelho. Os diferentes locais onde a semente foi semeada simbolizam a diversidade evolutiva dos seres humanos. O semeador é Jesus, nosso orientador maior, guia e modelo da humanidade terrestre. Nesta parábola, nós vemos que Jesus se vale de uma metáfora em que ele utiliza a semente e o semeador para nos passar lições sobre a frutificação dessa semente. E, de uma maneira bem simplória e resumida, podemos dizer que a semente são os ensinamentos de Jesus e que Jesus é o semeador. Mas, além dessa rápida observação, nós podemos identificar muitas outras que nós faremos durante essa aula. Outro ponto importante que a gente pode perceber numa rápida análise da parábola é que o destino das sementes, ele é muito variável. E essa mudança, essa variação no destino da semente tem a ver com a forma como nós nos portamos diante dos ensinamentos do Cristo. Vemos então que Jesus, ele é o grande semeador das almas, ele é o guia da humanidade que dispersa para todos nós suas sementes de amor. E essas sementes são lançadas independente daquele que pode recebê-la. O que cada um faz com a semente é que está dentro do livre-arbítrio, dentro da escolha de cada um. E podemos ver que as sementes também serão lançadas das mais diversas formas. Podemos então recebê-la e utilizá-la da forma como estamos aptos a fazê-lo. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Mateus capítulo 13, versículo 1. A expressão tendo Jesus saído de casa revela a incansável dinâmica da forma dele agir. Levantar-se, sair, dirigir-se, entrar, chegar, etc. E uma lição que nos alerta quanto ao imperativo do trabalho e da perseverança. Refletindo, vemos que o ato de sair de casa não se resume à mera rotina externa. Simboliza também a saída de nosso casulo mental, onde costumamos permanecer recolhidos às vezes por séculos no culto do egocentrismo e de onde necessitamos afastar-nos sob novos fundamentos para cultuar os legítimos valores de vida. Vemos já uma interpretação necessária logo no primeiro versículo, com a expressão tendo saído de casa. Primeiro, vemos uma ação dinâmica do Cristo, no sentido de que Jesus estava sempre se colocando de maneira que as ovelhas desgarradas, o povo sofredor, aqueles necessitados, pudessem chegar até ele.
E vemos ainda que nessa ação dinâmica do Cristo está presente também a necessidade de sair para o trabalho, de se colocar apto ao trabalho, de se colocar à disposição para o trabalho. E podemos ainda fazer um paralelo sobre a saída da casa mental, a saída de nosso casulo mental, que nós precisamos romper com aquelas situações em que nos cristalizamos no passado, nos mantendo na inferioridade, para que possamos então acender a luz. A outra informação do versículo, estava assentado junto ao mar, revela o local onde Jesus se posicionou para atender a multidão necessitada. Este local pode ser entendido como o mar das experiências humanas, ponto propício ao crescimento espiritual do ser humano. É interessante quando nós notamos a peculiaridade de Jesus se assentar junto ao mar. E aí precisamos perceber, o nosso material traz uma interpretação interessante, que esse assentar-se junto ao mar é quando Jesus se coloca à beira das experiências humanas, para dali então recolher aqueles que necessitam do socorro. A saída se deu naquele dia, indicando que sempre surge um momento ou circunstância favorável à renovação individual. Tais ocorrências se manifestam nos acontecimentos corriqueiros no dia a dia da existência e representam bênçãos oferecidas pela bondade superior, mas que dependem da capacidade de a pessoa ver e ouvir para saber aproveitá-las com êxito. Notamos então que sempre há um momento mais adequado para que a mensagem do Cristo chegue até nós e seja um instrumento de transformação. Por isso a expressão naquele dia, ou seja, havia um momento propício para que Jesus trouxesse ali para a humanidade aquele ensinamento. Assim, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, nos revela um episódio perfeitamente natural na vida de um habitante de uma cidade próxima ao Tiberíades. O local, junto ao mar, indica para os que ouvem o chamamento ao trabalho de realização espiritual, o ponto adequado para se viverem novas experiências. Jesus estava sentado junto ao mar, mantendo-se na posição tranquila que lhe caracterizava o espírito, aguardando o instante de atender os espíritos necessitados e encaminhá-los aos ajustes necessários, consoante a manifestação da lei de causa e efeito. Vemos então que Jesus estar ali, naquela condição ali em frente ao mar, era primeiro algo natural, dada a localização onde Jesus estava, a cidade onde ele estava, ficava às margens do Tiberíades. Mas não é só isso. Junto ao mar também significa uma condição espiritual, a condição em que Jesus ele se apresenta de estar ali, pronto para receber aqueles que estavam em condições também de receber os ensinamentos do Cristo. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Mateus capítulo 13, versículo 2. Eis aqui um atestado fiel das ações de quem possui autoridade moral. Percebemos que todo coração que se lança ao esforço de renovação e trabalho efetivo no bem, ajunta outros corações em torno de si, sem restrições de qualquer natureza. Dessa forma, a multidão, carente de segurança e amparo, aproxima-se de Jesus, atraída pela sua poderosa vibração de amor. Podemos notar que a afirmação ajuntou-se ao pé dele significa a condição de autoridade moral de Jesus. E soma-se a esse fato a situação de profunda carência e necessidade daquelas almas, que faz com que elas se agrupem, como que atraídas pelo magnetismo e pela imponência moral do Mestre Jesus. Precisamos perceber que da mesma forma que Jesus ali atraiu com seu magnetismo poderoso uma série de pessoas, um grande número de pessoas que esperavam e que necessitavam ouvir as suas palavras, no nosso cotidiano também,
como tarefeiros do Cristo, somos convidados a ajudar aqueles que estão à nossa volta. E muitas vezes as circunstâncias vão se desenhar em nossa existência de maneira que as pessoas vão se aproximar de nós, como que buscando também, apesar das nossas limitações, receber ali o afago, a assistência e a caridade que Jesus nos ensina e nos pede para realizar. Isso nada mais é do que a externalização do princípio da cooperação. Todos nós somos chamados a cooperar na obra divina. Todos nós somos instrumentos de efetivação da lei do progresso. Por mais que sejamos limitados, e somos, temos um papel importante. Para nós desempenharmos esse papel importante, entretanto, precisamos nos colocar como aptos a atender aos desígnios de Deus. Naturalmente, o magnetismo de Jesus tinha uma feição não apenas terapêutica, mas de alta ressonância no que diz respeito ao redirecionamento da vida de muitos corações sofredores, oferecendo-lhes diretrizes mais felizes e mais gratificantes na condução da própria existência. A frase seguinte mostra que Jesus se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, pelo fato de estar em pé, define a sua disposição de aprender, de receber ou acolher as orientações vindas do Mestre. Estava em pé, isto é, pronta, preparada para aprender com segurança. Então, nós vemos aqui que Jesus, com seu magnetismo decorrente de sua excelsitude espiritual, de sua condição de espírito puro, fazia com que as pessoas se aproximassem dele, para dele receber as orientações que as libertariam das sombras. E é interessante a gente perceber também essa situação de que os ouvintes que ali estavam de pé. Esse estavam de pé significa que eles estavam prontos para receber o ensinamento do Cristo. E significa também que eles estavam aptos a receber o ensinamento, estavam ali dispostos a receber os ensinamentos, estavam atentos para ouvir a palavra do Cristo. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Mateus capítulo 13, versículo 13. A utilização de parábolas para ensinar indica que Jesus se encontrava perante uma multidão heterogênea, imbuída do desejo de crescer, mas ainda despreparada para absorver verdades espirituais em toda a sua plenitude. O ensino por parábolas lhes atendia às necessidades imediatas, preservando, porém, as orientações superiores, sem ocultá-las, as quais seriam utilizadas no futuro pelo espírito, quando estivesse numa posição evolutiva melhor. Embora estejamos falando de espíritos inferiores, que estavam ali aptos a ouvir a mensagem do Cristo, não podemos deixar de compreender que mesmo nessa condição, esses espíritos daquela época e nós ainda hoje, estão sempre em posições diferentes, em graus diferentes de capacidade de compreensão, de assimilação dos ensinamentos. Então, Jesus se valia das parábolas, que eram histórias aplicadas à situação cotidiana daquele povo, que permitia que eles conseguissem entender a profundidade de um ensinamento, já que esse ensinamento era colocado dentro de uma situação cotidiana da vida daquelas pessoas. Eis que o semeador saiu a semear, a expressão que encerra profundo magnetismo. Trata-se de um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado, já que a mensagem do Cristo implica o lançamento de sementes nos diferentes solos humanos, uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, trabalham sempre a semente, raramente o fruto. O verbo sair implica significativa dinâmica operacional, semear sempre o Evangelho, independentemente dos solos e das circunstâncias, sem aguardar resultados dessa semeadura. Para tanto, é preciso abrir as portas do coração e sair do casulo cristalizado das conveniências alimentadas e realimentadas
ao longo dos tempos. Ao falar que o semeador saiu a semear, temos aqui uma expressão que trata do magnetismo que aflorava do Cristo e que, na situação apresentada, significa que o Cristo ele sai a todo momento distribuindo a sua palavra, seus ensinamentos, as suas sementes. Cabe a cada um de nós entrar em sintonia com esse mecanismo, com esse magnetismo, e então poder absorver essas sementes para que elas brotem no nosso âmago, na nossa essência. E quando ele fala em sair, significa que sai a semear, porque ele não sai escolhendo aonde vai lançar a semente. Ele não sai escolhendo aquela pessoa que seja mais adequada para receber o ensinamento. Jesus distribui de maneira equânime, de maneira isonômica, sua palavra. Nós, na nossa condição inferior, é que nos diferenciamos do quanto que nós introjetamos, nós colocamos em nossa essência do ensinamento do Cristo. E quando semeavam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Mateus, capítulo 13, versículo 4. Este tipo de solo ou local onde as sementes caíram simbolizam as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a existência. São pessoas que, alheias, ouvem falar do Evangelho, mas que se mantêm diferentes aos seus ensinos. Guardam em si a promessa de produzir quando as provações ou o conhecimento lhes marcarem a existência. O primeiro local onde Jesus lança as sementes, então, é um local incerto, porque são sementes que elas vão caindo pelo caminho. Conforme ele vai lançando, elas ficam no caminho. E ao ficarem no caminho, elas simplesmente são comidas pelas aves. E aí vemos que esse tipo de solo ou esse local, ele representa as pessoas que ficam à margem do Evangelho, as que ouvem o Evangelho e não são tocadas por ele, não são sensibilizadas, ficam desinteressadas, apáticas aos ensinamentos do Cristo. Essas pessoas indiferentes, elas até ouvem a mensagem do Evangelho, mas não dão nenhuma importância ou entendem que aquilo não tem nenhuma aplicação na vida delas. Então, essas pessoas seriam aquelas que representam essa margem, o local onde cai no caminho as sementes, como aqueles que ouvem e não se sensibilizam, não são modificados por aquele ensinamento. Essas pessoas são os indiferentes, são aqueles que ouvem o ensinamento e não têm nenhum interesse nele, não se sentem modificados nem tocados por esses ensinamentos. O interessante é notar que, apesar disso, isso não significa que Jesus não vai continuar lançando as sementes ali, porque ele sabe que um dia aquele indiferente ele vai ser transformado e ele um dia vai passar pela situação da pedra, do espinho, até chegar ao solo que produz. Mas Jesus entende que isso é um processo e que ele deve continuar semeando. Isso apesar mesmo de saber que ele lança a semente e o pássaro vai e come, ou seja, ele lança a semente e ela se perde. Ela não chega nem mesmo a germinar. Mas sabe também o Cristo que a passagem do tempo, através das reencarnações sucessivas, fará com que aquela indiferença que está pautada, está cercada pelo materialismo, um dia aquele espírito vai se desapegar do materialismo e vai começar a ser transformado pela semente do Evangelho. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Mateus capítulo 13, versículos 5 a 6. As pessoas representadas pelo terreno pedregoso se encontram numa situação melhor que as anteriores. As pedras indicam formações mentais cristalizadas ainda existentes em todos nós, espíritos imperfeitos, mas que precisam ser removidas ou desfeitas. Seja pelo conhecimento de verdades imortais, seja pela melhoria moral,
bênçãos concedidas pela vontade do Pai Celestial. As pedras podem também ser vistas como condicionamentos ou reflexos dominantes da personalidade, que se expressam sob a forma de interesses passageiros e superficiais, e que não cedem espaço a entendimentos mais profundos. Agora chegamos no ponto em que a mensagem, a semente, ela cai entre as pedras, cai no terreno que tem pedras. É preciso lembrar que há uma diferença entre os primeiros e estes agora. Estes, apesar de tudo, estão numa condição um pouco melhor do que aqueles em que a semente nem germina. Nestes, a semente germina, mas as pedras, ou seja, as cristalizações mentais que nós carregamos, né? O orgulho, a inveja, essas situações cristalizadas que ainda estão entre nós, não permitem que essa planta que germinou, essa semente que germinou, ela aprofunde as raízes. O que acontece é que, como ela não consegue absorver nutrientes e nem água, quando o sol bate, ela seca e morre. Isso significa que somente quando nós nos desfizermos desses sentimentos ainda recrudescidos, desses pensamentos cristalizados, comportamentos cristalizados, quando nós conseguimos retirar esses de nossa essência, nós receberemos o Evangelho e as raízes do Evangelho vão se aprofundar em nossa alma. As pessoas simbolizadas pelo terreno pedregoso são as entusiastas de primeiro momento, que ante os menores obstáculos que surgem no exercício do bem, não conseguem se manter fiéis aos ensinamentos de Jesus, deles se afastando. O texto informa que as sementes foram semeadas onde não havia terra bastante. Sabe-se que o terreno existente entre as formações rochosas milenares, as pedras, é poroso e leve, ou seja, ele é fofo. São as áreas que favorecem rápida germinação e morte das sementes, por lhes faltarem profundidade. Esses terrenos assemelham-se às pessoas que de imediato abrigam e desalojam boas intenções. São os pródigos que surgem em muitas frentes e não se mantêm ali. São pessoas que revelam emoções de periferia. São candidatos a todo tipo de cursos. São pessoas que se aportam às reuniões com entusiasmo, mas que delas rapidamente se afastam. São companheiros de jornada que desistem ou desanimam ante os mais insignificantes obstáculos. Então, vemos agora no terreno pedregoso uma mudança de perfil. Nesse perfil, temos as pessoas, como explica o nosso autor no material do EAD, que se empolgam, né, que recebem o Evangelho e já se sentem transformados de imediato. Por isso que a semente germina. Só que, como eles ainda são frágeis, são ainda dominados pelas suas ideias cristalizadas, qualquer situação que as coloque em confronto ou em dificuldade faz com que elas se afastem mais uma vez dos ensinamentos de Jesus. Percebe-se, pois, que não basta a semente germinar, é preciso que ela cresça e frutifique. A sabedoria de Jesus acrescenta em seguida, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se, e secou-se porque não tinha raiz. A terra das boas intenções se revela muitas vezes carente de persistência, não conseguindo sobreviver aos desafios da vida. Indica a personalidade dos que se mantêm nos interesses horizontais do conhecimento superficial, sem revelarem maior capacidade de aprofundamento. O fato de secar por não ter raiz mostra que faltam ao terreno, além da terra, nutrientes e água, necessários à germinação e ao equilíbrio da semente. Trazendo esse simbolismo para a nossa própria condição espiritual, percebemos que se não existem raízes nas nossas manifestações de mudança para melhor, é natural que a sementeira fracasse ou que a transformação seja adiada. Podemos perceber, então, que não basta que a semente germine, é preciso que ela aprofunde as raízes e frutifique. Então, quando nós vemos Jesus falando que a terra ela não era muita e ela não permitia que as raízes penetrassem por causa das pedras, está dizendo exatamente aqueles
que aderem à palavra do Cristo, mas que qualquer contrariedade, qualquer dificuldade se afastam, porque justamente representam essa terra cheia de pedras, as pedras, nossos pensamentos cristalizados ainda na inferioridade. Quando nós falamos de evangelho e imaginamos o aprendizado do evangelho, nós precisamos lembrar dessas diferenças que cada um tem, porque o nível de compreensão, e não só de percepção e compreensão das palavras, mas principalmente o nível com que as palavras penetrarão no âmago de cada um, vão ser diferentes. E isso é natural, dada a heterogeneidade, a grande diferença de espíritos que somos. Só o tempo é capaz de fazer esse processo caminhar, evoluir, avançar. Então, precisamos compreender que, na condição de espíritos imperfeitos, todos nós temos nossas limitações de introjetar na nossa essência os ensinamentos de Jesus. E é por isso que ser um verdadeiro cristão não é apenas conhecer a Bíblia, conhecer o Evangelho, as palavras, os textos, é principalmente o quanto isso representa em transformação interior para nós. Ou seja, quanto que aquela semente está penetrando na nossa essência, está aprofundando as raízes em nós, para que ela não fique ali com as raízes superficiais, ainda limitadas pelas nossas imperfeições, cristalizadas como pedras na nossa essência espiritual. É preciso, por isso, constância no esforço de melhoramento, como que sempre limpando a terra, tirando da nossa essência as pedras que ainda habitam o nosso espírito. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Mateus, capítulo 13, versículo 7. Os espinhos indicam outro tipo de solo, onde as sementes foram semeadas. São viciações, más inclinações ou imperfeições que ainda abrigamos. Devemos ter cuidado com esses espinhos, já que podem colocar em risco a boa produção da semeadura, além de sufocarem os mais valorosos projetos e as mais nobres intenções. Agora nós temos outro obstáculo, que são os espinhos. Os espinhos, eles são aquilo que sufocam as nossas virtudes. Diferem das pedras. As pedras impedem que o Evangelho aprofunde em nós, porque nós ficamos só na superfície, não deixamos o Evangelho entrar. Agora, nos espinhos, o Evangelho ele até se aprofunda, ele germina e aprofunda a raiz. Só que nossas imperfeições são um obstáculo para o crescimento do Evangelho em nós. Então, esses espinhos, esses obstáculos, acabam impedindo o desenvolvimento das nossas virtudes. Nós podemos dizer que, analisando a situação dos espinhos, nós teremos aqui aquelas pessoas que têm uma percepção espiritual, mas que são dominados pela percepção material. As pessoas que até começam a caminhar dentro de uma busca de um progresso espiritual, mas que na hora das dificuldades, elas acabam optando pelo caminho que elas entendem mais fácil, que é o caminho do materialismo, o caminho das coisas materiais. Os espinhos representam também o egoísmo, a intolerância, a maledicência, o autoritarismo, o orgulho, a vaidade, o personalismo, entre tantos outros vícios que criam obstáculos ao processo de evangelização da criatura humana. E outra caiu em boa terra, deu fruto, um por 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus, capítulo 13, versículos 8 e 9. Quando o terreno está devidamente preparado, a produção está assegurada, num processo contínuo. A boa terra representa a terra fértil, que possui condições propícias à germinação da semente, ao surgimento e amadurecimento da planta, assim como à produção do fruto.
Agora nós vemos que para que a semente lançada pelo Cristo, para que o Evangelho ele dê frutos, basta que a terra esteja pronta. A quantidade de frutos vai depender da qualidade da terra, ou seja, da qualidade do homem, da nossa qualidade enquanto espíritos. Essa qualidade é que vai determinar se aquela semente, ao germinar e ao dar frutos, vai dar 100, vai dar 30, vai dar 60. Os ensinamentos do Evangelho, quando alcançam as pessoas simbolizadas pela boa terra, são assimilados e difundidos num processo natural. O terreno fértil produz uma lavoura de significativo valor, caracterizada por frutos suculentos e nutritivos. Entretanto, é importante considerar que nem todo terreno fértil produz igualmente. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Esse trecho mostra que toda semente que encontra terreno qualificado pela bondade do Cristo produz incessantemente, por atestar a sua origem. Outro a 60 e outro a 30 revela que o percentual de produção pode ser menor em uns, mas que não deixa de dar a sua resposta, sempre positiva. Outro a 30. Nesta faixa se localizam aqueles que se posicionam no sublime momento do despertar para as realidades espirituais. Estão dispostos a oferecerem cotas, porém menores, no redirecionamento de sua existência no plano das lutas evolutivas. Então Jesus ele quer dizer que quando a semente do Evangelho é lançada e alcança o terreno propício, ou seja, encontra uma pessoa que está em condições de receber e assimilar aquela mensagem, que é uma pessoa que já se livrou das pedras da sua alma, dos espinhos do seu espírito, então esse terreno é a boa terra que está pronta para fazer germinar e frutificar. Mas o interessante que nós devemos notar é que o próprio Cristo ele sabe que nem todos estarão no mesmo padrão, no mesmo patamar. Ele sabe que alguns estão prontos a dar tudo, a receber o Evangelho e a transmiti-lo integralmente, a vivê-lo integralmente. São as terras boas que, com uma semente, dão 100 frutos. Por outro lado, outros não estão ainda chegando àquele patamar, né, de total pureza, por isso eles dão 60. E outros ainda dão apenas 30. Esses últimos são os espíritos que já despertaram para a jornada espiritual, mas que ainda encontram dificuldades em fornecer, em trazer o Evangelho totalmente inserido em sua vida. Mas isso não quer dizer que eles não possam multiplicar e replicar o Evangelho. Eles sim conseguem replicar, mas não no ponto em que aquele espírito mais adiantado consegue fazer isso em sua integralidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É um alerta que nos informa ser preciso não apenas escutar orientações propriamente ditas, mas aprender a identificar oportunidades de crescimento. Quem tem ouvidos para ouvir, não perde tempo com lamentações, gemidos ou clamores. Conhece as dificuldades que envolvem os que produzem bons frutos, mas não se detém. Trabalha incessantemente, guiando-se pelas elevadas intuições que lhes inspiram os benfeitores espirituais, sem medos, pressas ou retardamentos. Palmilha o caminho da efetiva libertação, transformando-a em reservas de bom ânimo e encorajamento, em bálsamos que aliviam as dores do próximo. Quando Jesus fala, então, quem tem ouvidos para ouvir, ele está se referindo àquelas pessoas que estão atentas, que conseguem compreender e se esforçar para entender aquilo que Jesus está apresentando. Então, essas pessoas, elas têm capacidade de, percebendo aquilo que o mestre apresenta, analisar, reter e buscar sua transformação. Isso a pessoa faz independente de lamúrias, de lamentações e de reclamações. Simplesmente ela age. E é isso, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, significa um convite para a ação, um convite para tornar-se a terra boa, tornar-se a terra que vai dar frutos
a partir da semente do Evangelho. Os 4 campos de semeadura citados na parábola simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual. A semente é o Evangelho de Jesus, entendido como roteiro de vida, mesmo quando chega até nós e não encontra devida ressonância. Quando isto acontece, as sementes caídas às margens do caminho servem de alimento aos pássaros, porque os condicionamentos seculares, representados por valores fugidios e vinculados ao plano puramente material, falam mais alto. A segunda situação nos reporta a terra rasa, sem profundidade, que favorece a germinação da semente lançada, mas que não permite que se crie raiz, devido à presença de pedras, que são as cristalizações de ideias e de comportamentos, heranças de experiências passadas. As sementes germinadas entre os espinhos, por sua vez, originaram o crescimento de uma frágil planta que logo morre sufocada. Os espinhos são os hábitos menos felizes, de feições acentuadamente transitórias. Um pensamento negativo ou a supervalorização de coisas materiais, por exemplo, podem crescer desordenadamente, abafando, por egoísmo ou comodismo, os valores imortais que nos chegam do alto. A semente que cai no terreno fértil é a que foi semeada num coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho, disposto a acatar novos aprendizados e a renunciar às antigas e infelizes aquisições. Mesmo neste solo fértil, cada um produz de acordo com seu piso evolutivo ou grau de adiantamento espiritual. Uns produzem mais, outros produzem menos. Aqui, nesse final, vemos um resumo de tudo que foi falado durante a aula. Podemos identificar que os 4 campos apresentados na parábola representam os diferentes níveis de evolução espiritual. A semente, ela é o Evangelho, é a palavra de Jesus. Ao dispersar o seu Evangelho, que seriam as sementes que o semeador Jesus faz, nós percebemos no primeiro momento aquele terreno onde a semente sequer ela inicia seu processo de germinação. Simplesmente ela não é nem percebida pelo terreno, ela é logo colhida pelos pássaros que usam essa semente para se alimentar. Isso significa aqueles espíritos ainda muito endurecidos e que não são tocados de modo algum pela mensagem do Cristo. Essa semente ela é ali lançada e ela não produz nenhum efeito por enquanto, porque aqueles espíritos ainda precisam de uma longa jornada de séculos de existência para começarem a, ao menos, serem de alguma forma afetados pelo Evangelho. Já no segundo tipo de terreno, o Evangelho, a semente é lançada, mas ela não consegue ali se aprofundar. São aqueles indivíduos que ainda ficam muito na superfície, porque ainda são dominados ali por uma série de sentimentos cristalizados, pensamentos cristalizados, que impedem, que bloqueiam que essa semente, esse Evangelho, ele penetre no seu âmago. Então ele fica ali muito naquela terra superficial. E como é superficial, a semente ela germina, mas ela não consegue penetrar. E no terceiro terreno nós encontramos o terreno tomado por ervas daninhas, por espinhos, em que a boa nova, em que o Evangelho ele é ali lançado, ele germina, mas os espinhos, as sombras, eles bloqueiam o crescimento dessa planta, desse Evangelho, que não consegue romper ali aquela casca formada pelos espinhos, pelas ervas daninhas, que são nossos sentimentos ainda inferiorizados. E, por fim, temos a semente que cai em solo fértil, e ao fazer isso, ela dá frutos, ou seja, aquele indivíduo que consegue colocar dentro de si o Evangelho e consegue afetar positivamente a vida daqueles que estão à sua volta. São os frutos, é a multiplicação dos pães e peixes que Jesus realizou, essa multiplicação que sacia a fome do Espírito. E assim vamos caminhando para o final da nossa aula. Eu queria apenas compartilhar o trecho final aqui do nosso material, que traz uma mensagem de Emmanuel na obra Pão Nosso, um trecho de uma mensagem onde ele fala sobre a parábola do semeador.
Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas e já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Então, espero que tenham gostado desta aula. Peço que curta, comente, compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam esse conteúdo do nosso curso do EAD. Muito obrigado, desejo um bom estudo, muita paz e muita luz.